Conversando, a gente se entende. Vida saudável. Aprenda a viver melhor com as nossas dicas de saúde. De saúde. De saúde. 11h35. Vamos seguindo com o nosso bate-papo. Agora é com o Dr. Fábio Araújo, que já está por aqui para o nosso encontro de hoje. Hoje é quarta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalho. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez aqui no nosso bate-papo. E hoje um assunto bom, hein? Assunto bom, que interessa muita gente, que é o cobreiro. É o assunto que nós vamos estar conversando hoje aqui no programa. Você conhece? Se conhece, vai ficar conhecendo melhor ainda, né? Doutor, seja bem-vindo, um bom dia. Bom dia, meu amigo, bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui trabalhando no Dia do Trabalho. Pois é, olha só que bênção, hein? É uma bênção, um grande abraço, uma bênção à minha mãe lá em Caputira, através de qual eu cumprimento todos os meus familiares. E já que nós estamos falando do Dia do Trabalho, eu quero mandar um abraço também para o pessoal que está trabalhando hoje, inclusive ligadinho na gente, que é o pessoal do restaurante Comida do Camarão, que fica lá na rua Beira Rio, 150, no bairro Bom Jardim. A gente sempre fala de comida saudável, né? Isso tem os frutos do mar com preço justo. Um abraço para vocês que estão trabalhando aí, que Deus abençoe. E no final nós vamos bater um papo, vou pedir uma ajuda para vocês, que eu estou precisando de uma ajuda de todos aí para compartilhar, como já estão fazendo, sobre um celular, que é meu material de trabalho, que foi perdido. Nós já estamos mais ou menos localizados e eu quero que vocês ajudem a compartilhar e orar para essa pessoa entregar para a gente. Mas isso nós vamos falar no final. Agora nós vamos bater um papo sobre o cobreiro, que o João Batista falou agora, é uma doença muito interessante, não é verdade? Que é muito conhecido popularmente por herpes zoster. Pois né? É, doutor, e eu gostaria que você falasse então sobre o que é essa herpes zoster, o mais conhecido, né, popularmente, o cobreiro. Pois é, esse nome popular do herpes zoster, que é o cobreiro, é uma doença causada por um vírus da varicela, a varicela zoster. O mesmo vírus que causa a varicela, a catapora, que muitas pessoas mais antigas, principalmente, já ouviram falar. E manifesta de uma erupção na pele. Tem um formato que se assemelha assim, a uma serpente, que o pessoal fala, né? E é interessante que após um episódio de catapora, que todo mundo às vezes já tiveram, nos mais antigos principalmente, o vírus permanece silencioso lá nas disseminações do nervo por anos, Batista, até que um dia ele é reativado. E é isso aí que a gente quer que a pessoa entenda, né? No caso aí, a herpes zoster é o nome certo, né? Vamos falar mais sobre isso. O que é esse tal de herpes zoster? Então, olha bem, trata-se de uma doença viral causada pela reativação do varicela zoster. O que eu disse, é o mesmo que causa a varicela, também conhecido como catapora. A característica é que esse vírus, vamos supor, a pessoa teve a primeira infecção, aí ele fica adormecido, fica latente nos gânglios, como se fossem as ínguas, localizada nos nervos espinhais, os cranianos, igual o nervo trigêmeo, facial, e pode permanecer silencioso pro resto da vida. Então a pessoa pegou a catapora lá, aquele vírus ficou lá, dormiu lá, tá quietinho. Pode ser que o resto da vida fique. Agora, em alguns casos, ele vai reaparecer. Aí o herpes zoster geralmente se manifesta por meio de uma inflamação, que leva a uma erupção na pele, acompanhada de pequenas bolhas, sabe? Umas vesículazinhas agrupadas. Você vai vendo aquelas bolinhazinhas, e é muito dolorosa. E na maioria das vezes é assimétrica. Olha que coisa interessante. Pega apenas um lado do corpo. Mas nós vamos discutir isso aí daqui a pouco. Muito bem. É interessante, né, doutor, a gente frisar aí isso, ou seja, como que acomete aí, por que acomete só um lado do corpo, que eu gostaria de saber. É isso mesmo, doutor? Por que ela atinge só um lado do corpo da pessoa? Pois é, olha que coisa interessante. Essa dica é muito interessante, porque muitas vezes o pessoal vai no médico e tá com, ou perguntando outra pessoa, e tá com lesões dos dois lados do corpo. Deu do lado direito do tronco, deu do lado esquerdo, ou deu no rosto. Do lado direito também deu do lado esquerdo. Quando é dos dois lados, raramente é herpes zoster. Porque herpes zoster, se ele der de um lado da testa, ele não passa pro outro lado. Se ele der do lado do peito, ele não passa pro outro lado, porque ele fica naqueles nervos, daquele segmento. Olha bem como é que isso é interessante, gente. A gente sabe, como diz o outro, há mais tempo,
os benzedores, né? Não estou falando, ninguém está entrando aqui em mérito, ninguém está querendo duvidar de ninguém está questionando fé de ninguém. Mas os benzedores mais antigos, eles passavam um traço, quando eles mandavam vender, eles falavam assim, vamos benzer o cobreiro. Exatamente. Vocês estão ouvindo isso aí? Coisa antiga, né, doutor? Isso, do tempo antiga, da vovó. Do tempo da vovó. Então eles mandavam benzer o cobreiro, então o benzedor fazia um traço dividindo o corpo da pessoa infectada em duas metades. E falava, daqui não vai passar, daqui não vai passar. E não passava mesmo, porque a doença afetava o nervo que vinha do lado direito. Então do outro lado ele não ia passar. A doença não passa, mas aí muitas pessoas já achavam que foi por causa desse ritual, digamos assim, que parou ali. Daqui não passa. Olha bem, foi tão bem benzido que nem passou pro outro lado. Né? Então isso aí, eu acredito, com todo respeito, né, as crenças de cada um, mas é exatamente isso. Então é por isso que acontece, que muitas vezes, quando você vê que a doença passou pro outro lado, raramente é cobreiro. Agora, quando tá de um lado só e queimando, aquelas bolinhas, nós vamos conversar, daqui a pouquinho vocês vão entender melhor. E que coça bastante também. Bastante. É verdade. Doutor, no início da nossa conversa, você falou aí que há uma reativação desse vírus, não é verdade? Então, qual é a causa, ou as causas, da reativação desse vírus na pessoa? Pois é, isso também é muito interessante pelo seguinte, se a gente pegar a literatura médica, a gente vai ver que a hipótese mais plausível é que ele se manifesta quando acontece o quê? Há uma falha no sistema de defesa do corpo. É como se o vírus vencesse uma batalha contra o sistema imunológico. Que nós temos nossa defesa, o nosso sistema imunológico ele tem que estar lá. Então parece que o vírus, a pessoa fica imunodeprimida ou algumas outras doenças que pode causar isso, inclusive o diabetes. O diabetes pode ser um dos responsáveis, não é? Por isso que o diabético, mais uma vez eu sempre falo, tem que tomar cuidado com isso. Então quando há um estresse imunológico, o que acontece? Doenças, por exemplo, o próprio Covid também causou isso. Alguns medicamentos, tipo corticoide, que é imunossupressor, que as pessoas têm que usar, por isso que tem que tomar cuidado. Então a pessoa começa a usar certos medicamentos que diminuem a defesa. Aquele vírus que estava dormindo lá, que talvez ia passar a vida toda dormindo, ele acorda e dá a neuropatia, aí no caso a herpes zoster, que é o cobreiro, entendeu? Então uma das coisas é isso, algumas doenças, igual diabetes, doenças crônicas, uso de medicamento, tudo aquilo que abalou seu sistema imunológico, deixou você sem defesa, já é motivo dele acordar. Muito bem. 11 horas mais 42 minutos. Ô, doutor, as pessoas, os antigos falam que o cobreiro pode também vir de alguns animais, ou alguns... Olha, não, porque muitas vezes a pessoa confunde o cobreiro com outras doenças que são causadas por fungo. Isso aí, exatamente. Aí o pessoal tá com fungo, tem uma micose grávida e às vezes não passou pro outro lado, entendeu? Só que você vai ver as características diferentes. Então esses aí podem ser transmitidos sim por diversos... É tanto que esse aqui não vai ser transmitido desse jeito. Esse é diferente. É como se já tivesse lá no seu organismo. Ele se manifesta. É tanto que quem não teve catapora raramente vai ter isso. Sim. Então geralmente a pessoa pode ter tido contato, não manifestou a catapora, mas teve. Não foi bem vacinado, e aí vai reativar. Então ele já está lá guardado. Você entendeu como é que é? Ele já está guardado no organismo. Ele se manifesta. Ele acorda. Muito bem. Estamos acompanhando a nossa conversa. Você está acompanhando a nossa conversa com o Dr. Fábio Araújo. E se você tem aí uma pergunta, pode fazer para nós no 33 31 56 41, que é o nosso WhatsApp. Você pode mandar aí a sua pergunta aqui para o doutor. O doutor, gostaria que você falasse também sobre os sintomas desta doença. Maravilha, olha bem. Por isso que eu falo que muitas vezes, quando a gente conhece os sintomas, já sabendo que teoricamente ele dá mais só de um lado. Então muitas vezes tem uma dor chamada dor nevrálgica, é uma dor muito forte, que segue o trajeto do nervo, poderá até que as lesões desapareçam. Muitas vezes a pessoa não tem mais lesão, isso acontece muito. O pessoal chega lá, eu pego e falo assim, presta atenção, e é como se o vírus, ele é como se fosse um fio de cobre, desse que a gente conhece aí, encapado, azul, vermelho, é como se o vírus desencapasse esse fio de cobre e ele começa a dar choque e queimar. É uma dor tipo queimando, a pessoa que está com essa dor. E quando a gente começa o tratamento, a gente fala, olha só, você vai voltar aqui no retorno, já não vai ter lesões nenhuma de repente, sua pele está limpinha e você vai continuar sentindo dor por uns tempos. Tá vendo? Então isso é uma das coisas, a dor nevrálgica, que é a neuralgia pós-herpética. Para dizer a verdade, a nevralgia pós-herpética é uma doença causada pelo cobreiro depois que ele sara. Olha bem, ele manifesta, dá essa queimação, vai lá no nervo, ataca o nervo,
mesmo depois que você já não tá mais com a herpes zoster, você fica com essa nevralgia. E tem gente que não fez tratamento, que tem anos e anos e anos com essa dor dia e noite. Imagina o que é você viver com a dor dia e noite dilacerante por causa de uma nevralgia. Não é fácil não, Não é né, verdade? doutor? Não é Esses fácil. sintomas, então, é uma dor neuropática, né? A nevralgia é um desses. E há também o surgimento de vesículas na pele, semelhantes a outras infecções. Elas estão cheias de líquido que contém os vírus. E como eu disse, elas aparecem de um lado só do corpo. E isso que a gente tem que ficar de olho. É o que você disse, gurinha, mesmo, sobre a coceira. Dá uma coceira assim, formigamento, dor de cabeça, febre. Tem pessoas que têm até distúrbios gastrointestinais. E uma coisa muito interessante que eu quero lembrar aqui pra vocês é o seguinte: quando eu falei que pega só de um lado, olha que interessante, vou falar um caso aqui rapidinho, sem citar nome, lógico que a gente que trabalha com toda a ética. Teve uma senhora que ela teve uma dor no peito, do lado esquerdo, perto da mama, aquela dor queimando. Todo mundo que tem dor no peito, tipo queimação, pensa que é o quê? Coração, né? Coração. Tô infartando. É. Partiu pro procedimento lá, né? Pronto atendimento, não sei. Fizeram eletro nela depressa, nada. E aquela queimação continuando. O pessoal falou, e tava pegando a mama. Então vão no mastologista, que pode ser um câncer de mama que tá acontecendo. Foi lá e nada. Até que ela foi procurar, a gente olhamos assim atrás dela, assim, tinha aquelas montes de bolhazinhas. Então, ou seja, o micróbio que pegou os nervos, que estava indo lá para a direção do peito, estava dando essa dor. Tá vendo a distinção? Porque é uma dor tipo queimando. Então, isso aí é uma das coisas que a gente tem que ficar atento sobre essas variáveis. Muito bem. 11h46, você acompanha aqui pela Rádio Fonte Vida o nosso bate-papo, a nossa conversa com o doutor Fábio Araújo de Sá. Doutor, mais uma pergunta. Uma outra dúvida que é muito comum também e sobre essa doença, herpes zoster. É contagiosa, doutor? E afinal? Ou ela não é contagiosa? Sim, ela é sim contagiosa, mas olha bem, mas apenas entre pessoas que nunca tiveram catapora. Ah, sim. Então essas pessoas que nunca tiveram e entrar em contato com essas vesículas, então vamos supor, o cobreiro tá lá cheio de líquidozinho. A pessoa tendo contato, nesse caso a pessoa não vai pegar o herpes zoster, ele vai poder sim a catapora. Então ele vai ficar lá. Aí quando essas lesões estiverem secas, aí já não são mais contagiosas não, aí tem que estar com líquido. Mas não significa que aquele líquido vai dar o herpes zoster, ele pode ter até a catapora, depois ficar dormindo e futuramente ela reativar, você entendeu? Então não é desse jeito que o pessoal pensa que é contaminação. Muito bem. E doutor, gostaria também que você falasse, esclarecesse também para quem já teve, quem né, tem, sim, ou aliás tem, né, essa herpes zoster, como que é feito o tratamento, como procede todo o tratamento? Sim. O tratamento, ele é muito interessante, mas olha só que coisa boa, foi até bom que você falou, que eu lembrei de um detalhe aqui que eu deixei escapar. Você falando pra mim, perguntando pra mim se ela é ou não contagiosa, perfeito? Sim. Nós explicamos aqui. Só que tem uma outra dúvida que a pessoa, que eu às vezes a gente esquece, é saber se a pessoa tem jeito de pegar ela mais de uma vez. Que às vezes a pessoa falou, seu doutor, eu já tive isso aí, eu vou ficar imune? Sim. Ou eu posso pegar mais uma vez? Eu sempre digo, olha, na grande maioria das vezes, e de acordo com muitos especialistas, apesar de não ser o mais comum, gente, o herpes zoster pode cometer mais de uma vez a pessoa, sim. Incrivelmente. De novo, em casos com a imunidade está muito baixa. Mas vou repetir, na maioria dos casos, a doença se manifesta uma única vez. E depois de algumas semanas desaparece. E lembrando que qualquer pessoa que tem tido catapora pode desenvolver um episódio de herpes zoster. Então eu gosto de falar porque muitas vezes se dá dúvida. Ah, mas o doutor falou que só você pega uma vez, então isso aqui não é herpes zoster? Fala com outro médico. Não, pode acontecer. É raro, mas é. E aí, indo direto no que você falou do tratamento, o objetivo do tratamento é controlar a extensão, a gente ver o tempo, a gravidade da doença. Então muitas vezes o quê? Se é um vírus, tem que ser combatido com medicamentos antivirais e analgésicos, porque dói muito. É aí que eu tô falando que você tem que fazer um diagnóstico direitinho, que muitas vezes a gente chega, vê paciente lá que foi não sei aonde, no amigo, na farmácia, e chega tomando antibiótico. Antibiótico não vai matar vírus, meus amigos. Não mata vírus. Então tem que ser os antivirais, entendeu? Agora, quanto mais cedo for iniciado o tratamento, menor o risco das complicações. É aí que a pessoa tem que prestar atenção. Tá doendo, tá queimando, vai procurar o médico depressa e lembra disso. Se estiver de um lado só, tá com bolha, a pessoa olha, gente, eu tive até catapora quando era mais novo. Fala isso com o médico, ajuda. O médico tem que estar aí pra gente ser ajudado também, não é verdade?
Com certeza. E a herpes, ela atinge, não tem faixa etária, né, doutor? Em todas as faixas etárias, ela surge? Sim, ela pode surgir? Sim. Ela pode acometer pessoas de diversas, né, como diz o outro, faixa etária. A gente só sabe o seguinte, que a maioria das pessoas mais novas que estão bem vacinadas não vai ter isso, né? Sim, sim. Agora a gente tem que existe, né, a vacina, né? A vacina. Por Exatamente. isso que a gente vai também falar sobre isso depois. Muito bem. 11 horas mais 50 minutos, faltando 10 para o meio-dia. Você acompanha aqui pela Rádio Fonte Vida a nossa conversa com o doutor Fábio. Doutor, existe casos que a doença pode aí complicar? Pode, assim, atingir um grau maior, né, e acabar complicando na pessoa? Muito. Principalmente dependendo do lugar. Olha bem, eu acabei de falar agora mesmo que a complicação mais comum e a mais temida é a nevralgia pós-herpética. É um tipo de dor que pode durar muito, muito tempo. Quando isso permanece por mais de 3 meses, ela é considerada crônica. Então a gente sabe o seguinte, a situação pode ficar grave dependendo da demora do tratamento. Então por isso que eu falei, a pessoa demorou a fazer o tratamento, já deu a nevralgia. Às vezes o herpes já até ali não está tendo mais ativação dele, mas deixou que o pessoal falar sequela, a rema. E essa sequela pode ficar anos. Agora imagina só. Isso mesmo com o tratamento, doutor? Não, por isso que eu tô falando. Mesmo com o tratamento, a pessoa ainda pode ter uma nevralgia leve. Agora, o que eu faço? Quando a pessoa chega no meu consultório já com a herpes, eu já começo a tratar do micróbio, matando o micróbio e já prevenindo a nevralgia. Você já começa com o tratamento junto com os antivirais, você começa com alguns antineuríticos, digamos assim. Agora, imagina só, se der no rosto, gente, deu na face, pode atingir os nervos dos olhos, levando a inflamação da córnea e pode acontecer até cegar a pessoa. A pessoa pode ficar cega por causa de um cobreiro. Pode atingir ouvido, você entendeu? Então tem que tomar cuidado. Por isso que a gente sabe que existem complicações sérias. Vamos supor que a pessoa está imunologicamente deprimido, ele está uma pessoa fraca, ele pode ter uma pneumonia, pode ter inflamação do fígado e até meningite. Então ninguém está aqui para apavorar não, mas só para vocês verem, entendeu como é que é? Então a pessoa aqui está queimando aqui no meu rosto uma bolinha, mas não vou preocupar não que isso aqui some. Cuidado, se pega o nervo óptico, você pode ficar cego, pode ser um indício, né? E até o meningite, não é verdade? Então tem que tomar cuidado com essas complicações, sim. 11 horas mais 52 minutos. E doutor, e tem caso, aliás, melhor dizendo, tem como prevenir aí essa doença? E existe também algum tipo de vacina? Eu já até perguntei, fiz essa pergunta, né? Foi bom. Então é bom que as pessoas, né, fiquem atentas aí, porque existe vacina, né, doutor? Sim. E olha que interessante o que você falou. Agora, olha bem, caso a pessoa nunca tenha tido catapora, a vacinação ela é indicada mesmo na idade adulta. Pessoas que já tiveram essa doença na infância e tem mais de 50 anos, também pode tomar a vacina contra o herpes zoster, inclusive em clínicas privadas. Aliás, tem até uma vacina nova que saiu agora, que é para cima de 50 anos mesmo. Pode fazer em pessoas com 18 anos para cima? Pode, mas a pessoa tem que ter um risco elevado para herpes zoster. Então, geralmente é feito de pessoas mais de 50 anos, você entendeu? Então, é isso que é importante a pessoa saber. Você que já teve essa doença, você entendeu? E você pode ter sido infectado, então procura o médico, explica para ele, olha, eu tenho mais de 50 anos, principalmente quem é diabético. Volta a falar, você que é diabético, já teve catapora, dá uma olhadinha nisso direitinho, você entendeu como é que é? Agora, a pessoa que já teve a doença, ela já está, entre aspas, mais imunizada, né? Ela não precisa apavorar, digamos assim. E você falou sobre os riscos. Qual é o tipo de pessoa que tem mais risco, então, de ter essa doença? Os diabéticos são deles. Diabéticos, pessoas que têm, por exemplo, AIDS, pessoas que tomam remédio à base de corticoide, que são remédios que deixam o sistema de defesa mais baixo. Esses são os grupos que a gente tem que dar mais atenção. Muito bom, e é bom ficar atento então com relação a isso aí, né, doutor? É importante saber, né? Sim. Conferindo para você, 11 horas mais 53 minutos. E quem já tomou a vacina, doutor, ela pode ter herpes zoster de novo, ou mesmo assim? Pois é, interessante, né? Porque eu falei o seguinte, aquele que nunca teve catapora tem que fazer a indicação, tem que fazer a vacinação. Só que é o seguinte, a vacina da varicela, ela oferece a proteção contra a catapora, né? E ela está incluída no calendário básico de vacinação na infância. E até adultos também podem ser imunizados na fase primária. O que muda é o esquema de dose. Então trata-se de um imunizante combinado, que é a tríplice viral, que é contra sarampo, cachumba e rubéola.
E apesar disso, as pessoas vacinadas podem ter a herpes zoster no futuro, embora seja muito mais comum entre as que já tiveram catapora na infância. Entenderam? Então, olha bem, vou repetir, mesmo assim, pessoas vacinadas podem ter herpes zoster no futuro, embora a doença seja muito mais comum entre aquelas que tiveram catapora na infância, certo? Então, por isso que você tem que ter a vacinação comum. Agora, aqueles que não tiveram e não foram vacinados, tem que procurar saber, não é verdade? É bom conferir lá aquela carteirinha de vacinação, né? Isso. Saber se foi vacinado ou não porque e ficar atento, né, a doutor? gente sempre brinca assim, que o herpes zoster, ele é imprevisível, mas ele é prevenível. Sim. Ele é imprevisível, Importante mas saber prevenível. disso. Exatamente. Prevenir, como sempre, é o melhor remédio, né? Isso. Então, ficar atento, acompanhar direitinho, principalmente aí aquela cartilhazinha da vacinação, se tá tudo ok, né? Que é importante saber, né? Muito. A família tá atento a isso aí. Doutor, 11 horas e 55 minutos. O que tem a mais aí que poderemos acrescentar além do que nós falamos aqui dentro deste mesmo assunto, doutor? É isso aí, porque olha só, algumas recomendações a gente tem que deixar, porque é importante a gente falar sobre a doença, mostrar os sintomas, para que vocês também fiquem alertas, até para ninguém tá querendo criar médico aqui não, fala assim, agora doutor fala que fica todo mundo diagnosticando, não, mas é pra gente ficar atento. E vamos fazer algumas recomendações para evitar isso aí. Olha bem, você tem que lavar as mãos sempre com bastante água e sabão. Vamos passinho, falando, por exemplo, você tocou na vesícula, né? Pessoa, ou você encostou na mão de alguém, ou na própria sua mão. Tem que lavar a mão sempre. Evite aproximar-se de crianças ou adultos que não tenham tido catapora, pois o risco de contrair essa doença aumenta quando entra em contato com o vírus da varicela zoster. Mulheres grávidas, tem que tomar cuidado. O cara lá tá com um cobreiro lá. Fica longe, você entendeu? Se aconteceu aquilo que eu falei no rosto e você tá vendo que tá alguma coisinha, a visão tá um pouco estranha, procure depressa um oftalmologista sem demora, entendeu? Consulte o médico assim que notar qualquer uma dessas características. E outra coisa, se você tem mais de 50 anos, está debilitado por algum motivo ou tem uma carga muito grande de estresse, não deixe de procurar o médico imediatamente. E uma outra coisa para a gente terminar aqui é o seguinte, o pessoal pode confundir aquela herpes labial, tem a herpes genital, são herpes diferentes, meus amigos, tá? Que aquilo que eles falam, bom esclarecer isso, né, doutor? A pessoa tem no lábio, não né, que tá aquela feridinha no lábio, eu tenho a herpes, é essa que o doutor Fábio tá falando, não. Enquanto que a herpes zoster é causada pelo vírus varicela, o VZV, a herpes simples é causada por dois tipos de vírus. O herpes simples tipo 1, que é mais comum nos lábios, e a herpes tipo 2, que ela é a herpes genital. Essa já é transmitida sexualmente. Então o que tem que se prestar atenção é essa, que o tipo 1 e tipo 2 não afetam o sistema nervoso, não pega o nervo. Pega o lábio, outros pegam a parte genital, mas é dois tipos de doença que só começam com o mesmo nome, herpes. Herpes simples, o que nós estamos falando aqui é herpes zoster, da varicela, o cobreiro. É isso aí. Essa aqui apresenta na pele, né, as bolinhas, né? Essa aí que é o que cobreiro. são, né, mais comum. E mais grave. E mais grave são a outra aí. é chata, porque dá no lábio, etc, etc. Exatamente, exatamente. Faltando 3 minutos para meio-dia, doutor, você queria fazer um registro aí? Meus amigos, olha bem, eu agradeço muito também a oportunidade de ser da grande audiência, né, da rádio. É o seguinte, essa semana eu perdi o celular, um iPhone 15 Pro Max. Por que eu tô falando? Que é um material de trabalho nosso, tem muitos arquivos médicos, tem arquivos daqui, inclusive até demoramos para fazer essa postagem. Foi perdido aqui no centro, fizemos boletim de ocorrência, e esse aparelho da Apple, ele é rastreável. Então durante a semana a gente viu que alguém achou e começou a andar com ele aqui no centro. E depois ficou parado aqui pra cima do asfalto ali. Então ninguém tá acusando ninguém, não foi roubo, não foi perdido. Agora, se aquela pessoa que achou e está com ela, a gente quer pedir a ela, por gentileza, deixa aqui na rádio, leva lá no consultório, entre em contato com a gente, vai ser recompensado, obviamente. Mas o que nós pedimos é isso, porque é um material de trabalho, é uma coisa importante pra gente, além do valor, lógico, que a gente luta para comprar as coisas da gente, mas claro, o mais importante é isso. E o que a gente quer pedir? Todos aí, né, compartilhando isso, e vamos orar para que Deus toque no coração dessa pessoa, para ela devolver, porque ela não vai conseguir usar. Ela não tem utilidade nenhuma para ela. O sistema da Apple é tão seguro que ela não consegue acessar. Não adianta querer vender peça, porque nenhuma peça vai servir, é tudo bloqueado.
Então não tem utilidade nenhuma para essa pessoa. Então que Deus toque no coração dela para ela chegar, devolver isso pra gente. Se Deus quiser, a gente também quer dar uma recompensa com gratificação. Mas isso aí tudo, eu só agradeço o espaço e o mais importante é a gente estar com saúde, a família bem, um feriado. Isso sim são as grandes riquezas da vida da gente, tá bom? Muito bem. E hoje é dia do trabalhador, quero desejar para todos os trabalhadores que estão aí acompanhando, né? Isso. Esse nosso bate-papo. Assim como a gente está aqui trabalhando com prazer, mas estamos trabalhando, né? É então verdade. é um grande abraço a todos, tá? Uma semana abençoada e se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta aqui. Muito bem, doutor. Mais uma vez agradecemos então a sua participação. Uma boa quarta-feira, bom feriado também. Amém. Para você também, meu querido. Um abraço. Um abraço.